Então, a temática, né, que me foi solicitada sobre a biologia do amor, recriando as relações educacionais. Agora quero ver como é que eu manejo isso aqui. Só um instante. Tá. É uma pena, porque a gente nunca sabe direito como é que vai sair. Há uma mudança de... E aí desmonta. Mas, enfim, né? Quando se fala biologia do amor, biologia do amar, vem realmente Maturana, né? Com todo o seu trabalho, e que realmente nos fala dessa emoção, o amor como emoção central que caracteriza a nossa maneira de viver e conviver do ser humano. Então, o amor como fundamento biológico, como emoção central na história evolutiva que nos dá origem. E o amor como fenômeno biológico que se apresenta no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como fenômeno biológico, então, não estamos falando aqui do amor como preceito religioso, como pieguice, né? Nós estamos falando, sim, de que isso implica uma atitude epistemológica que se manifesta nos processos de construção do conhecimento, nos processos de cooperação, como a professora Leia observou, e nos processos de aprendizagem. Essa imagem ela me foi cedida pela professora Fátima Lima Verde, que está aqui presente, lá da Escola Vila, e de vez em quando vão aparecer algumas dessa meninada aí especial, que tem os seus animais que cuidam ali na escola, é uma proposta muito especial. Então, eu diria que implica, então, essa atitude pautada na cooperação, na solidariedade, na aceitação mútua, no reconhecimento do outro em seu legítimo outro. Então, a vivência do amor é essa experiência espontânea que nos define, portanto, como espécie evolutiva. É o que nos faz humanos, como seres linguajantes, cooperativos, amorosos, com a consciência de si, no respeito ao outro, no conviver com a natureza, no conviver com o triângulo da vida que nos fala o professor Ubiratã D'Ambrosio. Então, a nossa humanidade ela está, assim, associada a essa nossa maneira de viver, de conviver, e mais, eu diria que tudo isso influencia, sim, ou é influenciado pela maneira de nós, daquilo que somos, integrando ser, conhecer e fazer, né? Ora, tudo isso depende da formação recebida, da base dessa criança, desde o momento em que nasce, na sua infância, mas também como adultos, nos processos de transformação das nossas estruturas cognitivo-emocionais no devir da história, né? E aí esse desenho do próprio Maturana, mostrando as interações ocorrentes no meio, e nessas interações os processos vão se transformando, vão se modificando as suas estruturas. Então, eu diria que é a partir da convivência que as dimensões do ser e do fazer vão se modulando mutuamente junto com o emocionar, influenciando a qualidade das nossas ações e reflexões, o comportamento e a conduta do sujeito aprendiz. Então, para Maturana, a educação passa a ser, então, um processo de transformação na convivência, através do qual o sujeito, o aprendiz, se conserva em sua humanidade ou se perde no devir da história. Então, as emoções, né, toda essa afetividade, as emoções modelam o operar da inteligência. E somente o amor amplia e potencializa a visão da aceitação de si, do outro, e expande a possibilidade de um operar mais inteligente, né? Então, é o que eu estou comentando, não é um pieguismo. É algo que nos é absolutamente ontológico. E, por ser ontológico, requer uma clareza epistemológica para a sua materialização. Então, existe exatamente nessa figura do Escher, né, esse nó-górdio entre o ser, o conhecer e o fazer, né? Aquilo que
muda, quer dizer, né, nessa relação, aquele objeto, aquela escrita, aquele texto que eu faço, na minha releitura passa também a modificar as minhas estruturas, eu vou modificando os textos e essa mão absolutamente entrelaçada, imbricada. Então, é a emoção e não a razão o que determina a cada instante aquilo que fazemos. A nossa conduta operacional condicionam, sim, os nossos modos de percepção, de leitura do mundo, a nossa maneira de ver, de viver e de conviver. Então, nesse linguajar imbricado nas nossas conversações, imbricado com o emocionar, e absolutamente influenciado pelo contexto, pela cultura onde estamos inseridos, é o que cria os nossos domínios existenciais. E esses domínios existenciais como domínios de ação, ou seja, como campos operacionais nos quais nós nos movimentamos. Então, nós temos que pensar que esses campos operacionais nada mais são do que campos energéticos, campos vibracionais, que modulam a nossa existência, que modulam o nosso operar e afetam, sim, a nossa regulação biológica, regulando a síntese das proteínas, interferindo no DNA, nas secreções hormonais, no sistema nervoso, enfim, em toda a nossa dinâmica corporal. E o nosso ambiente de aprendizagem nada mais é do que qualquer campo formativo, nada mais é do que esse espaço, tempo de ação e de reflexão que ajuda o aluno a crescer, a evoluir interiormente, ao ser nutrido por elementos culturais e axiológicos presentes no ambiente relacional e vibracional em que cada ser se encontra. Então, cada palavra, sim, tem energia. Cada emoção é uma disposição corporal, fisiológica, que expressa, que coloca essa energia em movimento. Estejamos conscientes ou não, tudo isso sim está presente nos nossos processos de mediação pedagógica. Tudo isso está presente, gerando, em função disso, uma ecologia cognitiva, emocional, catalisadora ou não, de nossas ações e de nossas reflexões. Se criamos um ambiente emocionalmente saudável, reflexivo, um ambiente de confiança, o nosso operário e as nossas reflexões são muito mais potencializadas. Se o ambiente é de medo, se é absolutamente constrangedor, restritivo, o operar passa a ficar absolutamente limitado. Então, tudo isso é o que nos permite criar esses ambientes de aprendizagem prazerosos, emocionalmente sadios, criativos e absolutamente transformadores. E aí essa pesquisa do Casasus, que foi da Unesco, né, argentino, me parece, né, professor Biratã, Juan Casasus, não? E ele fala, o que pesa mais no resultado dos nossos alunos é o clima emocional. Então, nesse conjunto de fatores que influencia positiva ou negativamente o desempenho, a aprendizagem do aluno, o clima emocional pesa mais nos resultados do que a soma de todos os outros fatores reunidos. Então, e com isso nós destacamos que, então, e aí uma série de perguntas, até que ponto nós podemos transformar essas dinâmicas operacionais caracterizadora dos diferentes ambientes de aprendizagem, exatamente para facilitar a emergência, a criação de novos cenários cognitivos e emocionais que favoreçam o aprender a aprender, o aprender a amar, o aprender a conhecer, tudo isso absolutamente imbricado. Amar o conhecimento, aprender a amar a vida respeitando a si mesmo, respeitando ao próximo, percebendo que amar o processo de construção do conhecimento e reconhecendo como momento fundamental de realização humana, de reinvenção do pensamento e de renovação do sentido da vida. Não? Então, como criar esses cenários educacionais, prazerosos, criativos, reflexivos, emocionalmente saudáveis, que potencializam a biologia do amar, a biologia do amor, recriando, portanto, novas relações educacionais,
Agora, eu pergunto, a partir de que bases, a partir de que fundamentos, a partir de que princípios epistemológicos e metodológicos nós vamos trabalhar? E a partir de quais horizontes? Né? Se nós não sabemos, quer dizer, crianças que estão nascendo agora, começando a estudar, como é que vão estar em 2050? Possivelmente, em 2070, eles já estarão aposentados. Né? E quantos Steve Jobs surgirão até lá? Quanto que essa tecnologia vai mudar, quanto que, né, vai potencializar muito mais uma série de processos que nós desconhecemos. Então, se nós não trabalharmos, se não sabemos como será o futuro, como é que nós vamos preparar as nossas crianças? Tá? E eu diria que, se não aprenderem a pensar de forma criativa, a explorar as suas potencialidades, a descobrir os seus talentos, como as nossas crianças poderão afrontar a sua vida, o seu próprio destino. E mais, o que farão os nossos filhos e netos se não os prepararmos para a vida, se continuarmos priorizando toda uma memorização de conteúdos a serem cobrados nos exames, no Enem, no vestibular, como acontece na nossa maioria das escolas. E com essa emergência de novas áreas do conhecimento, das novas profissões, quantos anos cada um vai ficar na mesma profissão escolhida? Minha gente, eu comecei na agronomia, na Exalc, Luiz de Queiroz, né, saí ali pela extensão rural, fui parar no Instituto de Pesquisas Espaciais, fiz mestrado ali em ciência, em tecnologia da educação, fui parar no MEC, enfim, né, a área depois de políticas públicas, engenharia de sistema, fiquei, né, como técnica de planejamento do MEC, hoje passei pela PUC na pós-graduação, como professora de doutorado de educação. Então, nós estamos mudando nesse processo todo, né, em toda a nossa caminhada. Então, será que, como nós, educadores, hoje, não teríamos obrigação de ajudá-los a explorar novos caminhos, a descobrir dentro de si os seus talentos, as suas aptidões naturais? O problema que eu vejo, um deles e vários deles, é que o envelhecimento da escola, ele não termina quando o nosso aluno deixa o portão da escola. O que acontece? Esse envelhecimento, o aluno carrega para o resto da vida. Ele carrega quer dizer, nas nossas matrizes pedagógicas, matriz sim como matriz de mulher, né? Nós carregamos dentro de nós. E isso vai refletir na sua maneira de atuar, vai refletir na sua estrutura de pensamento. Nós carregamos essa escola inadequada, essa escola velha, essa escola que precisa ser ultrapassada. Então, como criar novas relações educacionais? Né? Aí está uma imagem também linda das crianças na Escola Vila, né? E eu diria que temos trabalhado com o Edgar Morin, que fala sobre essa necessária reforma do pensamento, e eu diria, reforma do pensamento acompanhada sempre de maior abertura do coração. Uma mente técnica e um coração vazio, nós não fazemos nada com isso. Né? Então, iluminada por um coração amoroso, sensível, solidário e fraterno, nutrido por uma inteligência coletiva mais apurada, por um coração sensível, amoroso, nutrido por uma escuta solidária e fraterna. E essa reforma teria necessariamente que ser pautada por dois princípios éticos fundamentais, a solidariedade e a responsabilidade social, para que nós possamos conviver com esta modernidade líquida, onde tudo se faz e se desfaz. E o Morin nos dizendo que é exatamente essa cegueira do pensamento fundado essencialmente na razão e no cálculo que faz com que nós sejamos cegos para a existência, a alegria, o sofrimento, a infelicidade do outro e a consciência. Cega para o lado mais humano da nossa própria humanidade. Ele fala da necessária reforma paradigmática e não programática. Eu contesto, eu acho que nós temos sim que pensar nas duas reformas. Não adianta uma reforma
paradigmática da ciência e tal, e uma reforma programática que não tem a ver. Não adianta uma reforma programática da escola, da Secretaria de Educação, dos planos de governo, sem uma reforma paradigmática. Então, nós diríamos que sim, isso tudo pautado por novos princípios ontológicos e epistemológicos. Então, requer um pensamento e uma nova lógica, a dialógica, que nos ajude a perceber a complexidade da tessitura da vida, a complexidade inerente aos processos de construção do conhecimento e da aprendizagem. Então, nós não podemos continuar fragmentando, separando o sujeito do objeto. Não podemos continuar fragmentando o ser, o conhecer e o seu fazer. Exatamente por essa fragmentação, o que está acontecendo? Nós estamos trazendo sofrimento desse aluno, provocando sofrimento nos alunos. Um sofrimento, as crianças, nossas crianças, não estão suportando mais as escolas. E nós temos dito isso, né, professora Lé, há mais de 30 anos. E hoje a professora Fátima nos alerta, nós precisamos acelerar esse processo. Eu tenho pena das crianças, eu tenho pena, né, desses meninos que não estão, os adolescentes, as crianças, suportando essa escola que aí está. Né? Então, por quê? Porque, ao mesmo tempo, nós estamos dificultando esse acoplamento estrutural desse indivíduo com a sua realidade. Né? E, ao dificultar tudo isso, nós estamos alterando, sim, nós estamos atuando, negando o âmago do seu processo de conhecer, o âmago do seu processo de construção. E se isso é inseparável do ser, nós estamos, sim, afetando a ontogenia dos nossos sujeitos aprendentes. Né? E tudo isso condiciona a sua vida. Como recriar novas relações? Isso implica uma cosmovisão, isso implica superar reducionismo, superar a fragmentação. Ao mesmo tempo, isso implica uma cosmovisão, ela traz consigo um conjunto de valores sustentáveis e uma nova compreensão ética. Uma compreensão fundada não apenas na razão ilustrada, mas também no pathos, constituído pela sensibilidade humana. Isso se expressa através do cuidado, da solidariedade, da responsabilidade ecológica e social, e exige, sim, novas ferramentas intelectuais, novos operadores cognitivos e emocionais que nos ajudem a superar a dicotomia das visões estreitas para compreender, sim, as relações de interdependência presentes no triângulo da vida. Isso requer uma epistemologia aberta, requer que aprendamos a trabalhar com a incerteza, que aprendamos a trabalhar com a dialógica, perceber os processos, momentos de auto-regulação, não só daquele indivíduo, mas também do coletivo. Né? E com isso nós estamos trabalhando, acrescentando outros operadores àqueles que o Morin nos apresenta. Precisa, sim, essa linguagem da complexidade, a linguagem da transdisciplinariedade, dessa tessitura em comum, onde nós realmente temos que aprender a trabalhar o ser humano na sua multidimensionalidade. Aprender a trabalhar a partir dessa multidimensionalidade exige, sim, diferentes linguagens, diferentes formas de expressão e de materialização do conhecimento. Eu diria, nós temos, sim, que trabalhar uma educação integral transdisciplinar, né? Pautado, privilegiando duas grandes dimensões, a dimensão do ser e a dimensão do estar, onde nós temos que ajudar o aprendiz a superar as condições, sim, materiais da sua própria existência, ao mesmo tempo em que ele colabora para transformar as suas estruturas cognitivas e emocionais voltadas para o seu desenvolvimento humano. Implica ir além das disciplinas. Ir além das disciplinas, o transdisciplinar. O que é que está além dessa disciplina? Nessa disciplina, o que está além é o sujeito. Né? É o sujeito. Nós precisamos ir além desses conteúdos disciplinares,
desprovidos de conhecimento psicológico, de sociopolítico, desprovidos de autoconhecimento, né, do conhecimento de si, do outro e da natureza. Por quê? Tudo aquilo que afeta o ser humano, afeta a conduta dos nossos alunos, a escola vem deixando ainda de lado. Com isso, nós estamos educando muito pouco e adestrando muito, né? E eu diria, foco, desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva multidimensional e multireferencial. Então, nós temos que perceber esse sujeito como uma unidade múltipla complexa, né? A partir da sua multidimensionalidade, um sujeito dotado de diferentes capacidades cognitivas, emocionais e espirituais, nutrido por múltiplas competências, sensibilidades e talentos. E essa pedagogia trabalha, então, com todas essas dimensões humanas, sabendo que o racional não dá conta para explorar as demais dimensões, né? É necessário, sim, a intuição, é necessário o imaginário e a imaginação, a espiritualidade. Esses alunos, nós precisamos trabalhar com outras práticas que ajudem, né, a acessar o que o Basarab chama de zona do sagrado. Então, nós temos diferentes linguagens e formas de expressão e materialização do conhecimento, linguagens corporais, estéticas, meditativas, musicais, poéticas, que levem em conta esse ser na sua plenitude, na sua inteireza. Isto, sim, vai dar uma outra liberdade de olhar, de refletir, uma liberdade para pensar, depurar os processos de construção do conhecimento, percebendo o que acontece em outros níveis de realidade, de percepção, sem que isso possa ameaçar quem quer que seja, né? Então, essa visão complexa e transdisciplinar envolve interações entre diferentes níveis de materialidade do objeto e níveis de percepção do sujeito. E nessa relação sujeito-objeto, uma relação epistemológica, existe sim a incerteza, o indeterminismo, o acaso. Existem as emergências e processos auto-organizadores que são requeridos exatamente por essa inseparabilidade que a professora falou do sujeito com o objeto. Implica, sim, essa relação, perceber a relação sujeito-objeto, onde o mundo interior do sujeito pensante está, sim, no mundo interior, está no interior do mundo do objeto. Ambos são constitutivos um do outro na fruição de energia, matéria, informação. Eu vou passar aqui um pouquinho, né? Eu acredito que tais processos vão realmente propiciar a vivência de estados de plenitude, ao acessar esse nível de realidade, a possibilitar a criança a acessar, a apreender esse nível de realidade mais sutil, abrindo espaço para adentrar a zona de não resistência, que a gente não entra com a nossa racionalidade, mas sim com a intuição, com o imaginário e a própria espiritualidade. Eu diria aqui que, como metodologia, nós temos a preocupação de religar a objetividade, a razão e a emoção com a subjetividade, a interioridade, o sentimento, a emoção, o imaginário, a espiritualidade, no sentido de garantir a integração dessas dimensões na corporeidade humana. Não? Como prática, isso implica, sim, nós temos uma visão de uma ontologia complexa, né, onde um é causante do outro no processo de geração do conhecimento, revelando assim o primado da relação sobre o objeto. E é esse primado, é essa relação que opera, que engendra o lúdico, o prazer em conhecer, o aprender a aprender e o amor pelo conhecimento. Eu diria que cabe sim a nós, educadores, repensarmos os fundamentos das nossas práticas pedagógicas, criar ambientes de aprendizagem que nos ajudem a perceber que não somos apenas construídos de racionalidade, de técnica, mas também de arte, de poesia e de prosa, de ética, de estética, de admiração, de sentimento, emoção, de amorosidade, de sensibilidade e intuição. Somos sujeitos
contextualizados, seres multidimensionais, multissensoriais, pois observamos a realidade a partir de uma cooperação global de todos os nossos sentidos. Isso precisa, sim, ser resgatado, né, nos ambientes educacionais. Precisamos resgatar a autoconfiança, a autoestima, a criatividade, a autonomia de pensamento, resgatar a autoria mediante o resgate de sua capacidade reflexiva, resgatar o prazer em aprender, o cultivo da alegria, do prazer nos ambientes de aprendizagem, criando, sim, circunstâncias desafiadoras que requerem processos de auto-organização, de emergência e de transcendência. Porque é preciso integrar atenção, intenção, ação, sentimento. Nós precisamos integrar, resgatar esse poder interno dos nossos alunos, dos indivíduos. Lembrando que o poder autêntico do ser humano é o poder do espírito, né? Isso exige um currículo, sim, que privilegie não apenas o disciplinar, mas o inter e o transdisciplinar. Um currículo aberto à vida, à criatividade, às emergências, aberto ao lúdico, um currículo que explore o desconhecido, que acolha o inesperado e possibilite novas emergências e transcendências. Nos ajude a restabelecer a aliança entre razão, emoção, sentimento, entre o contemplativo e a experiência, entre intuição, reflexão e ação. Visando, portanto, educar aqui a evolução do pensamento, da consciência e do espírito. Educar, portanto, no caminho do amor, da inteireza e da sabedoria, uma educação que nos ajude a conspirar a favor da vida. Se tiver um som aí eu agradeço, mas educar para começar a preparar o que Mohanus denominou, que nós vemos trabalhando, essa civilização da religação, né? Essa civilização sintonizada com a energia, com a sinergia da complementariedade, da solidariedade, da sustentabilidade e da revalorização da vida, capaz de integrar espírito, corpo e mente. Possivelmente indivíduos íntegros, indivíduos mais honestos, mais plenos, possivelmente serão indivíduos muito mais solidários, fraternos, possivelmente muito mais inteiros, muito mais felizes e, sobretudo, né, resgatando o prazer, a alegria dos nossos ambientes de aprendizagem. Eu diria que essa civilização é uma civilização da cura do indivíduo, da cura do ser humano, mas também da cura do nosso belo e querido planeta azul. Será a civilização do amor. A civilização do amor voltada para a construção de uma cultura de paz e de não violência. E terminamos aqui com a frase do Maturana, que nos lembra, e Varela, que nos lembram, que nós só temos um mundo que criamos com o outro. E só o amor nos permite criar esse mundo comum. Muito grata pela paciência e desculpe a aceleração do nosso tempo. Obrigada. Muito obrigada.